Salve, salve, meus amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos nesse canal Conexão Espírita. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, mediante ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, gravando a nossa prática do Evangelho no lar. E para que a gente continue esse projeto, esse canal, precisamos da sua colaboração. De antemão, já deixa o like, importantíssimo. O YouTube, ele mede a satisfação aí do cliente pelo like. Então, já deixa o like aí antes de começar a assistir o vídeo. Vê, se você não está inscrito, se inscreva. Se você já se inscreveu, confirme se sua inscrição está ativa, ok? Comente, opção sua, depois, antes, mas não deixe de comentar. Também é importantíssimo aí para nós entendermos se vocês estão gostando ou não. Também vai bom para o engajamento do YouTube, tá? Comente qualquer coisa, fala assim, eles mandaram um comentário, tá bom, não tem problema nenhum. Sininho também, sininho é importante para você ficar sabendo de toda a nossa movimentação no canal. Então, ative as notificações, que é o tal do sininho, tá bom? E tinha a mesma coisa? Se inscreveu, ativou o fundo. Essas coisas. Compartilhou. E compartilhe esse vídeo. Também é importantíssimo, vai estar às vezes ajudando alguém sem saber. Só por uma atitude sua de publicar num grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram, aquele vídeo chegue para tal pessoa por acaso não é. O acaso não existe para nós, tá? Então, seja um mediador aí e leve a esperança, quem sabe, para alguém que esteja precisando ouvir uma passagem do Evangelho. Bom? E assiste o vídeo até o final, jovem. Que às vezes aquele tapinha na sua orelha lá vai estar no meio, vai estar chegando no final. Então não deixe de assistir o vídeo até o final. Mesmo que seja por partes. Assiste um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, mas assiste todo o vídeo. Tá bom? É isso. O negócio do YouTube. Acho que sim. Se é a sua primeira vez participando do Evangelho no Lar, ou você está nos acompanhando aí, né, pela primeira vez, e para você também que já nos acompanha, que já faz o Evangelho no Lar, não esqueça de separar um recipiente com água, para que no final do Evangelho a espiritualidade possa fluidificar a água e colocar ali tudo aquilo que você esteja necessitando, para dar uma luz aí no seu caminho, no seu percurso, né? Jornada. Na sua jornada. Se você quiser enviar também vibrações, orações para algum ente querido seu, se esse seu ente querido ele estiver encarnado, você pode deixar anotado num pedacinho de papel, nos comentários, como você preferir, o nome desse seu ente e o endereço dele. Lembrando que se ele estiver hospitalizado, você coloca o endereço do hospital. Se você for deixar aí nos comentários, deixe o endereço em off, por segurança. Agora, se o seu ente querido já estiver desencarnado, aí você pode deixar o nome dele e a data do desencarne, que aí as suas orações, as suas vibrações serão levadas com muito carinho pela espiritualidade até esse seu ente que já partiu para o plano espiritual. Ok? Recados dados. Recados dados. Sem mais delongas, então vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra prepare o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza
da melhor forma e entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início ao nosso evangelho, vamos fazer uma breve leitura aqui de uma mensagem do livrinho Sinal Verde. E para hoje caiu o tema divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com que nos cabe viver em paz. Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer, mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir o outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. O tema tem muito a ver com o evangelho de hoje, né? Vocês vão ver. Bom, a leitura ela está no capítulo 9. Nós vamos ler os itens 4 e 5. Ler assim, de uma forma resumida. Se você tiver oportunidade, leia na íntegra com melhor entendimento. E o título é Injúrias e Violências. Por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Porque uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia os dos céus, o que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos do céu. Jesus quis dizer que, até agora, os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Quando a lei do amor e a da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Parece que o mundo está ficando mais violento? Parece que as pessoas estão também mais violentas? E será que os espíritos aí estão vindo, estão retrocedendo? É possível isso? Você que nos acompanha já sabe que não, né?
O espírito, ele nunca retroage. Ele estaciona e evolui. Retroagir, não. O que está acontecendo é que muitos espíritos ainda primitivos, com grau evolutivo ainda abaixo, está encarnando aqui nesse plano para ter a oportunidade, né? Vamos dizer, ainda uma das últimas oportunidades aqui nesse plano, de conseguir uma vaguinha aí no futuro para poder retornar para esse mundo que vai deixar de ser de provas e expiações. E aí será de regeneração, e se ele não der um salto aí na sua evolução, ele não vai poder seguir aqui. Então é o que está acontecendo. Então uma gama enorme de espíritos com instinto primitivo, né? Que a gente pode fazer um paralelo, né? Aqueles a gente vê muito em filme, né? Em livros, que tudo se conseguia na força bruta, na violência, né? Esses espíritos estão vindo aqui trazendo isso gravado no seu perispírito, né? Muitos mudarão, outros estacionarão, e aí dá esse ar que o mundo está ficando cada vez mais violento, as pessoas cada vez mais sem paciência. E também temos que pensar que, assim, quando a gente fala de violência, injúria, ainda mais violência, né? Não podemos pensar que é só a questão física, a violência física. Mas temos um outro tipo de violência, com palavras, com atitudes. Essa aí acho que prevalece. Ainda mais no mundo que estamos hoje, né? Que estamos ligados aí por meio de comunicação, que é a internet, que nos faz conhecermos o mundo está interligado, e a gente consegue, se quiser, xingar alguém daqui lá no Japão, ofender alguém que está em outro lugar do mundo. Então a gente tem que entender, quando falamos de violência, acho que a violência física é a mais fácil de a gente tratar, é a mais fácil de a gente identificar. O nosso problema é que a gente não consegue identificar quando a gente está cometendo a violência por palavras, por gestos. E parece que a gente sempre está carregando um caminhão de lixo pronto para despejar em alguém. A gente acorda, parece que a gente ativa o modo estou nervoso. Já sai de casa já articulando as palavras que vai falar aí. Se alguém te fechar no trânsito, se o seu patrão te incomodar, se alguém furar fila aí na hora da refeição ou no banco, pronto para descarregar esse caminhão de lixo. Só que mesmo que a gente tenha um caminhão de lixo, que a gente esteja carregando esse caminhão de lixo, a gente tem que avaliar aonde vai despejar. Porque talvez ali do outro lado também tem uma pessoa carregando um outro caminhão de lixo. Imagine se essas duas partes descarregar ao mesmo tempo esse caminhão de lixo. O que vai acontecer? As duas partes vão ter prejuízo. E o outro lado também. Às vezes você vai descarregar aquele caminhão de lixo, mas você não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa está passando por um problema enorme na vida dela, família, financeiramente, doença. E você se sente no direito de atacar, de falar mal, de
de impor alguma coisa, de deduzir coisas, e aí comete uma injúria, comete uma violência, que estaciona aí na sua evolução moral. Nós, a gente já acorda de manhã com o modo, como você disse, violência gratuita ativado. Não precisa nem às vezes levar uma fechada no trânsito, basta alguém discordar de uma ideia sua, pra confusão já tá armada. As palavras soarem de maneira agressiva. E as palavras que saem da nossa boca, na verdade, ela reflete muito aquilo que o coração tá cheio, né? Porque se eu consigo colocar só palavras agressivas para fora, isso significa que eu tô com um rancor, um ódio guardado, necessitando de que isso tudo seja esbravejado, seja colocado para fora, para que todos possam ver. E às vezes a pessoa que está recebendo isso não tem nada a ver, não tem nem culpa de todo esse ódio que está dentro de mim e recebe essa violência, muitas vezes gratuita, às vezes simplesmente por discordar. Não precisa nem levar uma fechada no trânsito, não precisa nem furar uma fila, é simplesmente aquela violência gratuita, uma discordância de ideias, às vezes uma resposta atravessada, para que eu despeje todo aquele lixo que está guardado dentro de mim, como o Renato disse, às vezes sem a outra pessoa estar merecendo. Mas o que a gente tem guardado não deveria, se é tão ruim assim, não deveria ser jogado para fora. Eu deveria me colocar no lugar do outro para ver se eu recebesse esse lixo todo de outra pessoa, se eu iria gostar, como que seria a minha reação? De vez de despejar esse lixo, recicle. Transforme. Por que não pegar todo esse rancor, essa raiva que está dentro de você, ou esse sentimento ruim que está te atormentando, e não reciclar, transformar ele em amor, em caridade, em empatia, tentar se colocar que o outro também possa estar sentindo coisas parecidas com a sua, mas nem por isso saiu atacando todo mundo que aparece na sua frente. Essa violência gratuita que a gente vê todos os dias, ela tá tomando, dá a impressão que ela tá tomando proporções gigantescas, principalmente na internet. Hoje em dia qualquer um agride o outro, qualquer um insulta o outro, por bobeira. Pessoas que nem se conhecem começam a discutir virtualmente por discordâncias de ideias, por um ter um ponto de vista, o outro discordar daquele ponto de vista. Então, qual o intuito dessa violência gratuita? O que você ganha com isso? O que o outro vai ganhar com isso também? Não chegaremos a lugar nenhum. Porque se Deus prega caridade, empatia e amor ao próximo, por que eu vou sair destilando veneno? Eu posso ter acordado com o pé esquerdo? Posso, às vezes a gente levanta, né? De mau humor, às vezes a gente levanta meio irritado. Mas isso não me dá o direito de eu descontar em qualquer pessoa, porque ninguém tem nada a ver com isso. Os meus problemas são meus. Se eu tô de mal com a vida, é eu que estou de mal com a vida, não é o outro. O outro não tem que entrar nesse barco só porque eu quero. Só porque eu não estou bem, o outro também não pode ficar bem. A gente ainda tem esse sentimento de egoísmo. Ah, porque eu não estou bem, o outro também tem que não. Ele não pode ficar bem. Por que ele tem que estar bem e eu tenho que estar mal? Não, ele tem que ficar mal junto comigo. E isso é uma forma de egoísmo. Eu não posso querer que os outros carreguem, foi o que a gente falou no último vídeo, que os outros carreguem a mesma cruz que eu, os mesmos problemas que eu. Os problemas pelos quais eu passo, eu tenho que passar. Faz parte da minha evolução. Para que eu realmente possa enxergar onde eu estou errando e aprender com os meus erros e poder evoluir e fazer as coisas certas.
Agora, se eu persistir no erro, qual é o intuito de estar aqui? Eu vou perder uma encarnação inteira cometendo os mesmos erros para que na próxima eu acumule mais ainda coisas a ter que resgatar, melhorar. Por que a gente não pode começar agora? Né? Não é só também pontos de vista diferentes. A gente também tem violências gratuitas aí por questões materiais. A gente ainda é muito apegado à matéria. Meus bens, minha casa, meu carro. Quando morrer, a gente deixa tudo aí. Às vezes a gente quer impor coisas que não estão ao nosso alcance. Então, que a gente aprenda a deixar um pouco essas questões materiais de lado. Que a gente aprenda a não destilar esse veneno gratuito, esse ódio, todos os dias. E a futilidade é tão grande que a gente vê um personagem de novela que é o vilão e aí pessoas se revoltam com ele. Há relatos aí de artistas que sofreram violência na rua por um papel de um vilão. E a pessoa, tomada por um sentimento aí de revolta, de raiva, vai praticar violência contra esse personagem. Tamanha futilidade. Se Jesus era o único, até hoje, que tinha o direito de ir contra qualquer coisa, não foi? Jesus permitiu ser crucificado, sempre estava certo. Quando ele foi preso, estava sendo levado, Pedro, que era o apóstolo mais sem noção deles, tirou a espada e cortou a orelha do romano que estava levando Jesus. O que Jesus falou? Pedro, coloque a espada na bainha. Quem fere com a espada será ferido. E aí Jesus fez a primeira plástica da humanidade, colocou a orelha lá. Jesus. A primeira plástica aí relatada nos livros foi Jesus que fez. E a gente tem que tomar cuidado. Praticar a violência, é muito fácil. Só que vocês têm que entender, quando a gente faz isso, a gente baixa a nossa vibração. A gente é feito de energia. E aí que está o problema. Tem um monte, mais um monte de espíritos que estão aí, mais conhecidos como obsessores, encosto para alguns, só esperando uma oportunidade de colar aí no seu ombro e falar: vai lá, faz isso, faz, você tá certo. Isso porque você se permitiu no momento em que abaixou sua vibração. Então, quando você acha que você está, vamos dizer assim, no ato que você está praticando a violência, que você está tentando impor, não sei se seria a palavra, mas tentando traduzir aquele seu sentimento em ação, aquilo está vindo contra você. E aí você começa a ficar doente, as coisas na sua vida começam a dar tudo errado. Em casa, tudo bagunçado e você não sabe por quê. Ah, porque só xinguei fulano? Pode ser. Pode ser. Ah, porque eu só pensei? Também.
me diz o que tu pensa, que eu te direi quem és. Então a gente tem que se policiar. Fácil não vai ser, mas a gente tem que tentar. O que a gente não pode é se permitir fazer isso durante várias vezes ao dia e achar que é tudo normal. Não. Começa, né? Se de 5 vezes no dia, em 3 eu conseguir me conter, já tá valendo. E aí se policia para que cada vez mais você consiga se conter, mesmo achando que tá certo. Quando você se segura, vamos dizer assim, e não deixa transfigurar aí a sua raiva, a sua revolta, só você que ganha. Só você que ganha. Ganha o quê? Em primeiro lugar, paz. Você vai ganhar paz. Pode ter certeza disso. Ah, mas fulano falou isso de mim. Deixa ele. Isso aí não vai estar agregando nada para você. Vai atrasar a evolução dele. Pode ter certeza. E você, como se está nos acompanhando aqui, é porque já está inserido aí, já algum entendimento tem. E quando a gente tem entendimento, a gente é mais cobrado. Então a gente tem que se policiar. Comece a praticar as palavras. Me desculpe. Você tá certo. Não vou fazer mais. Foi sem querer. Começa a exercitar isso aí. E você vai ver que essa questão da violência, deixa pra luta. Deixa pra novela. Deixa pros filmes. Sabe qual é o problema também? Todos nós queremos impor a nossa verdade. Quando a minha verdade não é aceita pelos demais e eu fico com o meu ego ferido, eu começo a lançar palavras para ofender o que está do outro lado, que não acatou a minha verdade. Porque muitas vezes, se eu falar numa conversa, eu não tenho argumentos para defender a minha verdade. Então o que eu começo a fazer? Eu ataco. Eu ataco para tentar desviar o foco e assim, quem sabe, a minha verdade será acatada por conta das minhas ofensas, por conta da minha fúria, por conta da minha raiva que eu lanço na tentativa de impor somente a minha verdade. Sendo que cada um tem a sua verdade. Por que só a minha é a verdade soberana, absoluta, e a do outro não pode ser? A gente aprende a pensar, refletir e a dosar essas verdades. Eu posso ter a minha verdade? Sim, eu tenho, mas a minha pode não ser totalmente correta, como a do outro também não. Mas a do outro tem pontos corretos, a minha também tem. Então por que a gente não pode pegar esses pontos positivos, esses pontos verdadeiros de ambos os lados e juntar e numa conversa decente, uma conversa adulta, se entender e não lançar injúrias, violências gratuitas a fim de se impor determinadas verdades. Aquela coisa que a gente escuta aí em jogo de futebol, ou escutou em alguma coisa, que a melhor defesa é o ataque. Não é. Para nós não é. Melhor defesa é a defesa. Tá alguém te atacando? Em silêncio. Coloca água na boca. Não tem água no momento? Finja. Saiba que é melhor você engolir um sapo do que engolir uma lagoa inteira posteriormente. Então avalie qual a sua prioridade. A minha, acredito que da Vânia também, é evoluir. Se estamos aqui se propondo a estudar,
é evoluir. Falharemos? Com certeza. Muito ainda nessa vida. Mas estamos tentando. Então, junte-se a nós. Se policie para que diminua essa sua vontade aí de ser violento gratuitamente, que isso aí só vai ganhar, só vai somar para a sua evolução. E aí você ganhar um ingresso para retornar aqui quando esse mundo for em regeneração. E aí a violência vai estar extinta da sua vivência. Como diz o velho ditado, violência gera mais violência. Se a gente começar a ter mais gestos de amor, gestos de caridade, mais gestos de amor, mais gestos de caridade se propagarão, e assim vai criando uma grande avalanche de caridade e de amor. Que às vezes um negocinho desse tamanho pode se tornar uma coisa que a gente não tem noção. Várias guerras começaram porque um falou uma coisa e o outro não concordou. Então que a gente reverta, faça uma guerra de amor e de caridade. Sim. Um gestozinho de amor, um gestozinho de caridade pode se transformar em algo muito mais grandioso. Já dizia Deus no filme Todo Poderoso. Como a gente muda o mundo? Um gesto de amor e caridade de cada vez. Quer saber como mudar o mundo? Uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Deus que disse isso. E um refrão de uma música: que haja mais amor, a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. O diretor vai comprar. Quero ver a começar em mim. A gente vai colocar um pedacinho aí, Cecil. Existe sim, viu? Não vai me desmentir, não. Olha, ó, ele tá ficando, né? Não, eu só perguntei. Mas existe sim, a gente vai colocar. A gente vai tá? colocar, vai O procurar. diretor vai separar e vai colocar aí. É o problema dele, né? Ele ganha pra isso. Ele procura, é. Ele- Coloca aí no ele- Google, haja mais amor, a começar em mim. Vai ele- aparecer. Ele é pago pra editar e colocar o que a gente quer. É isso aí. Senão a gente agride. Mas é muito bonita a música. Vocês Vocês vão ver. A gente agride. É isso? É. Então, e para concluir, vamos para a mensagem que o Roberto mandou para nós. Vamos falar para você, às vezes, que está aí assistindo pela primeira vez ou chegou no canal há pouco tempo, aí a gente fala assim, mensagem do Espírito Roberto. Quem é esse Roberto? Quem é esse Espírito? Tal. Pessoal, você não acompanhou nossos primeiros vídeos aí há quase um ano e pouco atrás? Esse Espírito Roberto é o Espírito que nos fez esse convite de estar aqui gravando o nosso Evangelho. E aí, no decorrer aí das semanas, ele também se prontificou a todo vídeo ele mandar uma mensagem. Tá? Na maioria das vezes, a mensagem tem a ver com o Evangelho. Salvo se ele achar oportuno por algum acontecimento aí do mundo, da semana, ele vem com alguma outra coisa, mas normalmente em relação ao Evangelho, tá bom? Então é o Espírito Roberto, que manda a mensagem aí para nós, para elucidar melhor aí o que a gente vem falando, e aí conclui de uma forma sempre mais bonita, tá bom? Isso, mais poética. Mensagem do Espírito Roberto. A violência parece que vem aumentando. Será que o mundo está mais violento? Houve um retrocesso no processo evolutivo do espírito? Sabemos que o espírito não retroage. O fato é que há uma grande evidência na reencarnação de espíritos menos evoluídos, dominados ainda por um instinto primitivo.
Da mesma forma que espíritos evoluídos encarnam, espíritos menos evoluídos também têm como uma última oportunidade aproveitar sua estância por aqui. Dentro da encarnação, buscando a evolução espiritual, caminhamos em uma linha tênue de erros e acertos, e muitas vezes nesse processo, com simples atitudes, palavras, deixamos aflorar algo que está enraizado em nós: a violência. Saiba que em um processo na qual estamos inseridos, de ação em reação, tudo o que fazemos volta com a mesma força ou mais forte. Temos que prestar contas quando deixar esse plano. Então trabalhe para que nossos delitos não sobreponham os nossos créditos, para que possamos fazer o pagamento de todas as nossas dívidas do espiritual. Beleza? Prece final. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, e pedir que continue a deduzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí o recinto, onde você está praticando o Evangelho no lar. E abençoe a todos aqueles com que há de convivermos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional ou espiritual. E peço a espiritualidade aqui presente, e que seja aí presente aí, perto de você, que fluidificai as nossas águas, para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Para concluir, não deixou o like ainda? Por que não deixou o like? Aproveite agora. Vai, clica o dedo lá, botão positivo, deixa o like. Inscreva no canal. Ative as notificações. Comente e compartilhe. Olha que vídeo bom para compartilhar naquele grupo de família que um fala mal do outro, ou aquele grupo do trabalho que é só briga. Joga lá. Violência, injúria. Quem sabe? Quem sabe? Vai que ajude alguém. E aí, numa atitude sua, você possa e consiga mudar aí a convivência das pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Ficamos por aqui. Pessoal, tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, para trazer mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo na nossa prática do Evangelho no Lar. Um abraço a todos vocês. Vai dar tchau. Eu disse. Não, mas eu falei. Gente, que na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão, tá? A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, um forte beijo para todos vocês. Tchau, até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau é sempre no final. Lembra? Eu falo tchau. Tchau. Tchau, pessoal.